Então, pessoal, bom dia. Nós vamos conversar aqui hoje um pouco, a respeito de um tema muito importante da física, que são as grandezas físicas. Dentro desse tema, nós vamos abordar também, os vetores e as operações com vetores. As operações iniciais com vetores, em especial a multiplicação de um vetor por um escalar e a adição de vetores, ok? Bom, então, o que vem a ser de fato uma grandeza física? Nós consideramos uma grandeza física tudo aquilo que pode ser obtido através de uma medida. Então eu coloquei aí alguns exemplos de grandezas físicas. Dentre eles, a velocidade é uma grandeza física que representa a rapidez com que um corpo muda a sua posição no tempo. A temperatura é uma grandeza física. Nós temos, por exemplo, o termômetro, o instrumento através do qual nós fazemos a medição da temperatura. A corrente elétrica é uma grandeza física. Aqui nós temos um alicate amperímetro que nos permite medir corrente elétrica. E a força, assim como outras, são também grandezas físicas. Aqui nós temos um dinamômetro utilizado para a medida de força. Então, todo número ou todo valor que é obtido através de uma medida representa uma grandeza física. As grandezas físicas, elas são normalmente agrupadas em duas classes. A primeira classe de grandeza física, ou o primeiro grupo de grandezas físicas, são aquelas que nós chamamos de grandezas escalares. Uma grandeza escalar é aquela que, para ficar totalmente compreendida, é necessário um valor e uma unidade de medida. São exemplos de grandezas escalares. O tempo é expresso através de valores e unidades de medida. Nesse caso que aparece aqui na nossa tela, nós temos um relógio marcando 10 horas, 10 minutos. 10 é o valor, hora é a unidade de medida. 10 é o valor, minutos, unidade de medida. Não há necessidade de citar mais nada, além do valor da hora e a sua unidade, para que nós possamos compreender qual é o tempo. Nesse termômetro nós temos uma temperatura de 35,4 graus. 35,4 é o valor e o grau é a unidade de medida. Está compreendido. Não há necessidade de citar mais nada. Sabemos qual é a temperatura expressa pelo termômetro. Aqui nós temos um amperímetro medindo uma corrente de 325 amperes. 325 é o valor, ampere a unidade de medida. Vejam, o valor e a unidade de medida permite que nós compreendamos completamente a grandeza física expressa nesses casos. Atenção, o valor de uma unidade, a sua intensidade, ela é conhecida na linguagem da física por módulo. Então, quando perguntamos qual é o valor da temperatura, nós utilizamos, na verdade, qual é o módulo da temperatura. Ao invés de dizer qual é o valor da corrente, nós perguntamos qual é o módulo da corrente. Então, a palavra módulo substitui na física a palavra valor. Assim sendo, pessoal, uma grandeza escalar é aquela que só precisa de um módulo e uma unidade de medida para ficar perfeitamente compreendida. Agora, existe um outro grupo de grandezas que não é tão simples assim. Essas grandezas que precisam mais informações para ficarem perfeitamente compreendidas são aquelas que nós chamamos de grandezas vetoriais. Elas, além do módulo e da unidade, elas requerem um pouco mais de informação. Essa informação nós chamamos de direção e sentido. A direção e sentido indicam para onde a grandeza física aponta, para onde ela está
direcionada. São exemplos de grandezas vetoriais: a força, a velocidade, a aceleração, o deslocamento, o torque e entre outras. Mas o que seria de fato esse para onde a grandeza aponta? O que vem a ser direção e sentido? Então, vejam só, vamos pegar uma situação bem simples para a gente entender o que vem a ser direção e sentido. Imagine que você tem um armário, está aí na nossa figura. Suponha que alguém chega e empurra esse armário. Se a pessoa exercer no armário uma força capaz de movê-lo, para que lado que ele irá se mover? Vejam que mesmo que a gente conheça a força, conheça a intensidade da força, nós não somos capazes de dizer para que lado o armário se move, se não conhecermos também qual é a direção e o sentido da força que foi aplicada no armário. Se a pessoa empurrar o armário para a esquerda ou empurrar o armário para a direita usando a mesma força, o resultado da aplicação da força, isso é, o resultado do empurrão, será exatamente o mesmo? Empurrar o armário para a esquerda e empurrar o armário para a direita é a mesma coisa? Vamos pensar um pouco? Bom, quando o armário é empurrado para a esquerda, ele tende a se mover para a esquerda. Se o armário for empurrado para a direita, ele tende a se mover para a direita. Então vejam, uma força para a esquerda faz o armário se mover para a esquerda. Uma força para a direita faz o armário se mover para a direita. Note que o efeito produzido pela aplicação das forças não é o mesmo. Uma faz o armário ir para a esquerda, outra faz o armário ir para a direita. Então, para a gente ter a certeza de para onde o armário se move, é importante dizer para onde aponta a força aplicada no armário. Esse para onde é a direção e o sentido da força. Esse para onde representam a direção e o sentido da força. Vamos clarear mais uma vez com outro exemplo. Imagine que eu diga que um carro se move a 60 km por hora, passando por esse cruzamento, onde nós temos 4 possibilidades, A, B, C e D. Se eu disser que o carro só se move a 60 km por hora, é impossível determinar para onde ele está indo, se é para A, se é para B, para C ou para D. Agora vejam o seguinte, se eu disser que o carro está a 60 km por hora, se move na horizontal para a esquerda, é possível que a gente identifique que este carro se move no sentido de A. Quando eu indico a direção e o sentido do movimento do carro, eu consigo determinar para qual sentido exato ele está se movendo, para A, para B, para C ou para D. Aqui nós temos uma situação mais simples, só para ficar mais claro ainda. Suponha que você tem um carro se movendo para a direita nesta estrada. É possível saber que ele está indo para a direita. Foi dito, esse direita representa o sentido do movimento do carro. Então vejam, nós temos o módulo da velocidade, que é 60, a unidade, que é o quilômetro por hora, a direção, porque a estrada é horizontal, e o sentido para a direita. Quando nós precisamos dizer o módulo, a unidade, a direção e o sentido, nós temos uma grandeza que chamamos de grandeza vetorial. As grandezas vetoriais normalmente são expressas por um símbolo matemático que nós chamamos com o nome de vetor. Basicamente falando, o vetor é uma flecha, uma seta. A seta indica automaticamente a direção e o sentido da grandeza vetorial.
Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de um vetor. Note que este exemplo nos mostra um vetor na direção horizontal, com sentido para a direita, e neste caso nós temos então o vetor nos dando a direção e o sentido da grandeza que ele representa. Por ser uma flecha, o vetor possui uma extremidade que nós chamamos de origem ou pé, e tem uma outra extremidade onde nós encontramos a seta, que é a cabeça do vetor, a extremidade propriamente dita. O vetor pode estar tanto na direção horizontal, como ele pode estar na direção vertical, ou nem na horizontal, nem na vertical, mas numa direção inclinada que nós chamamos de direção oblíqua. Alguns alunos costumam chamar a direção oblíqua inclinada pelo nome de diagonal. Evite usar o termo diagonal. Existem diversas direções inclinadas. Aqui eu representei apenas uma. São infinitas. Entre a direção vertical e a horizontal, existem infinitas direções inclinadas, dependendo do ângulo de inclinação. Ok? Então, cada uma dessas direções nos fornece pelo menos dois sentidos. Repare que a direção horizontal nos dá o sentido para a esquerda ou o sentido para a direita. Da mesma forma, a direção vertical nos dá também duas opções de sentidos: o sentido para cima, o sentido para baixo. Aqui neste exemplo de direção oblíqua, nós temos o sentido também para cima e para a direita, e o sentido para baixo e para a esquerda. Uma direção, ela nos fornece normalmente, no mínimo, dois sentidos. Espero que você tenha compreendido o que vem a ser direção e sentido. A direção é uma reta. Uma reta pode ir para os dois lados. O sentido é a especificação do lado que a grandeza assume em cima dessa reta. Algumas propriedades relacionadas aos vetores. Ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas de física, nós vamos encontrar vetores que têm características como esse primeiro grupo que aqui está sendo representado. São vetores que estão na mesma direção, todos os três são horizontais, e eles têm também o mesmo sentido, porque eles apontam para o mesmo lado. Quando os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, nós classificamos esses vetores como vetores paralelos. Quando vetores possuem a mesma direção, é o caso desse segundo grupo. Todos dois são horizontais. Mas eles possuem sentidos contrários, sentidos opostos. Veja que o de cima aponta para a direita, o de baixo aponta para a esquerda. Vetores que possuem a mesma direção, isso é, estão na mesma reta horizontal, nesse caso aí, mas apontam para lados opostos, nós chamamos de vetores antiparalelos. Existe o caso de vetores que não possuem mesma direção nem mesmo sentido. É o caso, por exemplo, desse primeiro grupo que aparece aqui em cima. Nós temos um vetor que está oblíquo e outro vetor que está na horizontal. O vetor horizontal tem sentido para a direita. O vetor oblíquo tem sentido para cima e para a direita. São direções e sentidos diferentes. Um caso especial de vetores que não possuem mesma direção nem mesmo sentido é aquele que está representado aqui abaixo.
são os chamados vetores perpendiculares. Os vetores perpendiculares são caracterizados pela existência de um ângulo de 90 graus entre eles. Neste exemplo, nós temos um vetor vertical e um vetor horizontal. Veja que as direções já são diferentes. Os sentidos também são. Um é para cima, o outro é para a direita. Vetores com direções e sentidos diferentes. É importante que a gente conheça a direção e o sentido dos vetores e os casos aqui representados, porque nós faremos operações envolvendo vetores. E as operações envolvendo vetores dão origem, obviamente, a um vetor. Lembrem-se que coisas iguais somadas com coisas iguais dão como resultado coisas iguais. Então, se eu somo um vetor com outro vetor, o resultado da soma de dois vetores será também um vetor. O vetor que surge, que resulta da operação dos vetores, recebe o nome de vetor resultante. Bom, nós vamos abordar agora, bem rapidamente, alguns casos de operações com vetores, em especial a adição de vetores. Nós temos aqui, por exemplo, para início de nossa conversa, nós temos dois vetores A e B que possuem a mesma direção e sentido, portanto, são dois vetores paralelos. Imaginemos uma situação em que eu queira realizar a operação com esses vetores, uma adição com esses vetores. A adição de vetores é uma adição de setas, de flechas, não uma adição de números. Então, nós vamos realizar uma operação em que somaremos essas duas flechas. A regra mais simples a ser utilizada é aquela que nós chamamos com o nome de regra do polígono, ou regra da poligonal. A regra do polígono consiste em alinhar os vetores, isto é, colocar um vetor na frente do outro, de tal forma que a origem de um dos vetores seja colocada na extremidade do outro, ou seja, o pé de um vetor é colocado na cabeça do outro. Eu costumo chamar a regra do polígono de regra do pé com cabeça, para ficar mais fácil de memorizar. Na prática, a soma de dois vetores é feita desta forma que está representada aqui. Note que o vetor resultante, R, ele é a soma do vetor A, ou seja, da flecha A, com o vetor B, a flecha B. Note que a soma está sendo feita quando nós colocamos o pé do vetor B na ponta, na extremidade do vetor A. Veja, o pé de um na cabeça do outro, a regra do pé com cabeça. Essa operação que está aqui representada graficamente é a soma de dois vetores que possuem mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, a soma de vetores que apontam para o mesmo lado. Bom, mas imaginemos que o vetor A tenha um módulo, isso é, ele tenha um valor, e o vetor B também tenha um valor. A gente percebe claramente que o vetor R, ele terá também um valor que será dado pelo valor do vetor A somado com o valor do vetor B. Ou, basicamente falando, suponhamos que o vetor A tenha 10 unidades. O módulo do vetor A é 10 unidades. O módulo do vetor B, 25 unidades. Se o vetor A tem 10 unidades e o B tem 25 unidades, é natural que nós percebamos que o vetor R terá 35 unidades. Logo, ele será, de fato, a soma do módulo de A com o módulo de B. Quando dois vetores apontam para o mesmo lado, os vetores são somados
como está representado graficamente aqui em cima. Esta operação gráfica é a soma dos vetores. O que está aqui embaixo é a determinação do módulo do vetor R, que neste caso aqui, a representação gráfica nos mostra que é o vetor A somado com o vetor B, ou seja, o valor de A somado com o valor de B. Essa soma de vetores que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, dá como resultado um módulo do vetor R que nós chamamos de valor máximo, módulo máximo. Nem sempre a soma de dois vetores resulta na soma de seus módulos. Essa situação é aquela que nós veremos agora. Considere que nós temos dois vetores que apontam em sentidos contrários. São dois vetores antiparalelos, isto é, dois vetores opostos. Como que nós fazemos para somar dois vetores opostos? A regra utilizada é a mesma que nós usamos no caso anterior, isto é, a regra do polígono. Nós colocamos os dois vetores alinhados de forma que o pé de um coincida com a cabeça do outro, quer dizer, a origem de um coincida com a extremidade do outro. Como os vetores são opostos, para que um não fique sobre o outro, nós representamos os dois vetores da forma como eles aqui se apresentam, um abaixo do outro. Então, a regra é basicamente o seguinte: você coloca o vetor maior e marca através de um pontilhado onde está a sua extremidade, onde termina a flecha, a seta do vetor, onde está a cabeça do vetor. O segundo vetor é colocado logo abaixo com o pé iniciando nesse pontilhado que indica onde está a cabeça do primeiro vetor. Repare que a soma dos dois vetores indica algo parecido com isso. Veja, é como se o vetor B indicasse que alguma coisa andou esta quantidade para a direita. E o vetor A indica que essa mesma coisa retornou essa quantidade para a esquerda. Então, basicamente, é como se nós tivéssemos saído desta posição e movido até esta posição. Logo, o que nós chamamos de vetor resultante, que é o resultado da soma do vetor A com o vetor B, corresponde, neste caso, à diferença dos tamanhos do vetor. Veja, embora nós estamos tendo o vetor R como sendo a diferença de tamanho dos dois vetores, a união das flechas, a união dos vetores para determinar o vetor R, ela é, na verdade, uma adição de vetores. Como o R é dado pela diferença de tamanho dos dois vetores, nós vamos ter que o R será apenas esse pequeno vetor representado aqui embaixo. Muita atenção. Quando nós somamos dois vetores opostos, o vetor resultante sempre irá apontar para o lado do vetor que for maior. Neste caso, o vetor B é maior que o vetor A. Então, o vetor resultante apontará, isto é, terá o mesmo sentido do vetor B. Veja que aqui embaixo está escrito que o R é o valor do B menos o valor do A. Esta operação não é uma subtração de vetores, mas ela indica que a adição do vetor A mais o vetor B resulta na subtração dos módulos desses vetores. Então, quando eu somo vetores que têm sentidos opostos, ao invés de somar também os valores, os módulos desses vetores, nós vamos, na verdade, encontrar esse módulo do R
fazendo o módulo do vetor maior menos o módulo do vetor menor. Na linguagem vetorial, o sinal de menos indica que os vetores possuem sentidos opostos. Não indica uma subtração. Então veja só, nós temos o vetor A, temos o vetor B, descobrimos o vetor R. Quanto mede o vetor R? Qual é o módulo do vetor R? Quando os vetores são opostos, para descobrir o resultante, o módulo dele, nós pegamos o vetor maior e subtraímos o valor do vetor menor. No caso, o vetor maior, considerando os valores anteriores, se o A vale 10 e o B vale 25, o vetor R será, então, 25 menos 10, ou seja, o R terá 15 unidades de módulo. Quando somamos vetores opostos, o módulo do R ele é chamado também de valor mínimo, isto é, módulo mínimo. É o menor valor que pode ser obtido pela soma de dois vetores. Como nós vimos anteriormente, vetores para o mesmo lado dão origem ao módulo máximo. Vetores opostos dão origem ao módulo mínimo. A soma de dois vetores pode dar qualquer resultado que esteja situado entre o valor máximo e o valor mínimo. Tá ok? Então veja só, vetores para o mesmo lado, para determinar o módulo, nós somamos os valores dos vetores. Vetores opostos, para determinar o módulo, nós subtraímos os módulos dos vetores. Mas e aqueles casos em que os vetores não possuem mesma direção e sentido? Nós vamos ver um caso particular. Tá? Os outros casos serão vistos posteriormente. Então vamos pegar aquela situação em que nós temos dois vetores perpendiculares. Para somar dois vetores que são perpendiculares, nós podemos utilizar a regra do polígono, isto é, colocar o pé de um na cabeça do outro. Mas há uma segunda opção. Existe uma segunda regra que nós chamamos de regra do paralelogramo. A regra do polígono manda colocar o pé de um na cabeça do outro. A regra do paralelogramo manda colocar o pé de um no pé do outro. Desta forma, a regra do polígono é a regra do pé com cabeça. E a regra do paralelogramo é a regra do pé com pé. Vejamos como ficam as duas representações referentes a essas duas regras, a do polígono e a do paralelogramo, para a gente ver como ficam. Vejamos então agora como ficam as representações utilizando as duas regras. Primeiro, a regra do polígono. Como a regra do polígono é a regra do pé com cabeça, nós colocamos aqui nessa representação o pé do vetor B na cabeça do vetor A. Vale lembrar que essa ordem é aleatória. Tanto faz colocar o pé do B na cabeça do A, quanto colocar o pé do A na cabeça do B. Neste caso, nós teremos aqui o vetor R representado pela flecha maior vermelha. Quando os vetores são ortogonais, nós temos que o vetor resultante será aquele vetor que parte do pé do primeiro vetor que está sendo somado e vai diretamente até a extremidade do último vetor que foi somado. Então nós somamos o vetor A com o vetor B. Quem é o vetor resultante? Aquele que parte do início do vetor A e vai até o final do vetor B. Este aqui é então o vetor resultante. Vejam, com a regra do paralelogramo, nós fazemos algo muito parecido, porém diferente. Ao invés de colocarmos o pé do vetor B na ponta do vetor A, nós colocamos o pé do vetor B junto com o vetor A. Paralelogramo significa uma figura que tem lados paralelos de mesmo comprimento.
um quadrado, um retângulo. Então, quando nós colocamos o pé do vetor A no pé do vetor B, nós vamos ter aqui esta figura formada pelos vetores. Nós utilizamos esses dois vetores para criar um paralelogramo, uma figura de lados paralelos, isto é, um quadrado, um retângulo, um losango ou um dos três. Nesse caso, para a gente criar a figura do paralelogramo, nós utilizamos o vetor B e traçamos na ponta do vetor A um tracejado. Veja aqui, ó, um pontilhado. Esse pontilhado é paralelo ao vetor B. Veja, o vetor B é horizontal, o pontilhado também é horizontal. Aqui nós temos o vetor A, que é vertical. Então, nós iremos na ponta do vetor B e fazemos um pontilhado vertical como o vetor A. Repare que o pontilhado horizontal se encontra com o pontilhado vertical neste ponto. O vetor resultante é dado por aquele que começa nos pés dos vetores que estão sendo somados e vai até o encontro dos tracejados que formaram a figura do paralelogramo. Se a gente colocar a regra do paralelogramo e a do polígono lado a lado, nós podemos perceber que o vetor R obtido nas duas regras é o mesmo. Então, se eu uso o paralelogramo ou se eu uso o polígono, o resultado, o vetor resultante é necessariamente o mesmo. Nos dois casos, conseguimos um vetor oblíquo que aponta para cima e para a direita. Veja, as duas figuras são idênticas. Agora, como determinar o valor, isso é, o módulo do vetor R? Vejam que para determinar o R, nós podemos identificar aqui na regra do polígono que a figura formada pelo vetor A, pelo vetor B e pelo vetor R é um triângulo retângulo. Repare que o vetor A é um dos catetos do triângulo retângulo. E o vetor B é outro cateto do triângulo retângulo. O vetor resultante R é a hipotenusa desse triângulo. Vocês se lembram? Existe uma relação no triângulo retângulo que envolve os catetos e a hipotenusa. Que relação é essa? Bom, enquanto vocês pensam, vamos ver a situação aqui do paralelogramo. Se pegarmos o vetor B, o tracejado paralelo ao vetor A e o vetor R, nós temos de novo um triângulo retângulo. Qual é a relação que existe entre os catetos e a hipotenusa? Lembraram? É o chamado teorema de Pitágoras. Quando nós somamos vetores que são perpendiculares, para determinar o módulo do resultante, nós utilizamos o teorema de Pitágoras, aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui está o teorema de Pitágoras. Se você utilizar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo para determinar o valor do R, isso é, o módulo do vetor R, você utiliza o teorema de Pitágoras. Vamos ver como fica? Considerando que o A tem 3 unidades e o B tem 4 unidades, o valor do R será R quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Então, se o R ao quadrado é 25, nós temos que o R será a raiz quadrada de 25, ou seja, 5 unidades. Beleza? Essa é, então, a operação de soma de vetores perpendiculares. Nós vimos, então, como somar dois vetores paralelos, ou seja, que apontam para o mesmo lado, que tem mesma direção e sentido. Vimos como somar dois vetores opostos, antiparalelos, que têm a mesma direção, mas sentidos contrários. E vimos como somar agora
vetores que são perpendiculares. Existe o caso intermediário, veremos em uma aula oportuna. Por enquanto, nós veremos esses 3 casos especiais de soma de vetores. Agora nós veremos como se processa uma outra operação com vetores, que é a multiplicação de um vetor por um escalar, isso é, a multiplicação de um vetor por um número. Nós vamos pegar um vetor e multiplicá-lo por um número. Quando nós multiplicamos um vetor por um número, o que na prática nós fazemos é aumentar a sua extensão tantas vezes como indicar aquele número. Então, por exemplo, se você tem um vetor v e quer descobrir quanto vale o vetor 2v, basta dobrar o comprimento do vetor v. Se eu multiplicar o vetor v por 5, eu vou estar multiplicando por 5 o comprimento do vetor v. Então, a multiplicação de um vetor por um número significa esticar o vetor quantas vezes for indicado por este número. Agora, atenção. Nós podemos multiplicar um vetor por um número positivo ou por um número negativo. Quando multiplicamos o vetor por um número positivo, ele mantém o seu sentido. Isto é, se o vetor é para a direita, ele continua sendo para a direita. Então, por exemplo, nós temos o vetor v. Se eu multiplicá-lo por 2 positivo, ele se tornará o vetor 2v. Ele ficará 2 vezes maior, mas continuará apontando para a direita. O seu sentido se mantém. Mas se eu multiplicar o vetor por um número negativo, ele irá inverter o seu sentido. Então, se a gente pega o vetor v, que está representado aqui, e multiplica ele, por exemplo, por menos 2, nós iremos ter um vetor que terá 2 vezes o tamanho do vetor v e que irá apontar em sentido contrário ao de v. Na prática, o que nós temos é isso. Vejam, se eu multiplico o vetor v por um escalar 2, o vetor 2v, ele é representado por uma flecha que tem o dobro do tamanho da flecha correspondente ao vetor v. Ou seja, multiplicar o vetor v por um número é multiplicar o seu comprimento tantas vezes quanto indicar o número. Aqui nós temos o vetor v multiplicado por 2, 2 vezes o seu tamanho. Aqui nós temos o vetor v multiplicado por meio. Veja que v vezes meio vira meio v. Repare que o comprimento do vetor v foi reduzido pela metade. Atenção! Um número pode mudar o módulo e o sentido de um vetor, mas não pode mudar a sua direção. Isso é, se o vetor é horizontal, eu posso multiplicá-lo por qualquer coisa. Ele continuará sendo horizontal. Ok? Bom, para a gente compreender tudo isso que foi dito um pouquinho melhor, nós vamos realizar agora alguns exemplos de operações com vetores. Ok? O primeiro exemplo de operações com vetores é esse que está aparecendo aqui agora. Vamos ler e vamos resolver a situação que está sendo proposta. Então, vejam bem. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade, é correto afirmar que o resultante dos vetores tem módulo igual a 1, 2, 3, 4 ou 6. Durante toda a nossa conversa, nós realizamos e representamos as operações com vetores, e eu agora vou chamar a atenção para um pequeno detalhe. E o detalhe é, reparem que todo vetor, ele é acompanhado por uma letra, e sobre a letra aparece uma pequena flecha, uma pequena seta. Essa seta, ela indica que a grandeza que está sendo representada por esse vetor é uma grandeza vetorial.
Então a grandeza A é uma grandeza vetorial, assim como as grandezas B e C. Esta setinha que fica em cima da letra não muda a sua direção e sentido. Ela é sempre colocada sobre a letra, apontando para a direita. Então vamos realizar a operação que é pedida. O que se quer aqui é, vamos determinar quanto vale o vetor resultante da soma dos vetores A, B e C. Para realizar isso, utilizando esse quadrinho, eu puxei aqui, copiei esse quadriculado, o mesmo quadriculado aqui embaixo, para que a gente não perca esta informação que é dada aqui em cima, para que a gente não gere bastante confusão na representação dos vetores que foram dados. Como que nós vamos fazer então para somar esses vetores? Lembrem, a soma de vetores é dada pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo. Como nós temos mais de 2 vetores, é mais conveniente, a partir de 2 vetores, utilizar a regra do polígono. Então vejam só. Eu vou começar pegando o vetor A e representando. Veja que o vetor A tem um comprimento equivalente a 3 quadrinhos. Então vou colocar aqui o vetor A, 3 quadrinhos. Beleza? Logo em seguida, eu vou pegar o vetor B e vou representá-lo colocando a ponta, quer dizer, o pé do vetor B na cabeça do vetor A. Como o vetor A é a diagonal de um quadrinho, eu vou colocar aqui o meu vetor B. Aqui está o vetor B. Repare que quando eu representei o vetor B, eu vou agora representar o vetor C. Note que o vetor C é a diagonal de 4 quadrinhos. Então eu vou ter que representá-lo da mesma forma aqui no meu diagrama. Então vou representar aqui o vetor C. Veja, ele é de novo a diagonal de 4 quadrinhos. Note que quando eu utilizei a regra do polígono pé de um na cabeça do outro, eu juntei os 3 vetores que foram dados. Como que eu faço para obter o vetor resultante? O vetor resultante é aquele que vai do pé do primeiro até a extremidade do último, ou seja, até a cabeça do último. Então, o meu vetor resultante é aquele que parte da ponta do vetor A e vai até a extremidade do vetor C. Note que isso que eu acabei de representar aqui é o meu vetor resultante, R. Ele está sendo obtido da soma do vetor A com o vetor B e o vetor C. Eu apenas coloquei os vetores, o pé de um na cabeça do outro. Quanto mede, portanto, o meu vetor R? Note que o vetor R, ele é basicamente o lado de um dos quadrinhos. E veja que cada quadrinho tem um lado que corresponde a uma unidade. Isso quer dizer que o tamanho do meu vetor R corresponde a um quadrinho, ou seja, o R vale 1. Portanto, a resposta correta para este nosso exemplo é a alternativa A. Este é um exemplo de operação com vetores. Vamos fazer mais um para ficar mais claro? Então vamos aqui. Eu vou passar agora para esse outro exemplo. Nós temos 2 vetores A e B que estão aqui. Aqui está o vetor A, aqui está o vetor B. E o exercício nos pede qual das flechas abaixo, qual das alternativas representadas abaixo, melhor representa o vetor resultante da soma de A mais B. Veja que não está escrito vetor resultante, mas pede a melhor representação para o vetor A mais B. O vetor A mais B é o vetor resultante. Então, como que nós vamos saber para descobrir qual que é o resultante de A mais B? Da mesma forma que foi feito anteriormente, nós vamos utilizar a regra do polígono. Nós vamos copiar o vetor A. Veja que o vetor A ele é a diagonal de um retângulo que tem lado 3 e 2. 2 e 3. Vejam, esse aqui é a representação do meu vetor A. Agora eu vou representar o meu vetor B. O vetor B, eu vou colocar o pé do B na cabeça do A. Então, o pé do B começa aqui na cabeça do A
E veja que o vetor B também é um vetor de 3 por 2. Então ele vem aqui, ó. Veja, ele tem 2 lados na horizontal e 3 na vertical. 2 na horizontal, 3 na vertical. Isso que eu acabei de representar aqui é o meu vetor B. Então eu vou agora representar o vetor resultante. Quem que é o vetor resultante? O meu vetor resultante é esse vetor que está sendo colocado aqui agora. Reparem que quando eu represento o vetor resultante, aquele que vai do primeiro ao último, eu identifico que a melhor alternativa que representa esse vetor resultante é aquela que está aqui na alternativa D. Então vejam, esta é a resposta então para o nosso exercício, para o nosso exemplo. Entenderam como é fácil? A soma de vetores é isso. Juntar os vetores colocando o pé de um na cabeça do outro. Aqui está. Professor, eu poderia ter unido esses dois vetores utilizando a regra do paralelogramo? Poderia, sem problema nenhum. Se eu quiser utilizar a regra do paralelogramo, eu preciso colocar o pé de um vetor no pé do outro. Então eu preciso copiar o vetor A que está aqui e uni-lo ao pé do B. Então veja, esse aqui é o vetor A. Vou fazer aqui na figura mesmo. Vou só mudar a cor do vetor no caso. Então veja só, colocando o vetor B aqui, nós vamos ter o vetor A e o vetor B colocados pé com pé, certo? Para usar a regra do paralelogramo, lembre-se, você tem que fazer um tracejado, ok? Formando uma figura de lados paralelos. O tracejado, no caso, é o nosso quadrado, ou um retângulo, ou um losango. Aqui para nós será um losango. Então vejam, eu faço um tracejado da ponta do B paralelo ao vetor A, e faço um tracejado da ponta do A paralelo ao vetor B. Repare que este traço verde aqui é paralelo ao vetor A. Esse outro traço verde é paralelo ao vetor B. Quem é o meu vetor resultante? Aquele que parte dos pés dos vetores unidos e vai até o encontro dos paralelos. Note que a flecha correspondente ao vetor resultante, utilizando o paralelogramo, é a mesma que eu consegui utilizando a regra do polígono. Portanto, o vetor que melhor indica, o meu vetor resultante é, de fato, aquele que está representado na alternativa D. Vamos então agora resolver um outro exemplo. Então aqui está. Dados dois vetores representados na figura, obtenha o vetor C, o vetor resultante, está sendo chamado aqui de C, que é dado por A menos B. Pessoal, não existe subtração de vetor. Então, quando menos aparece, veja aqui, ó, C com flecha em cima, A com flecha em cima, B com flecha em cima. Todas essas três letras estão indicando vetores. Não existe subtração de vetor. Então, quando um vetor vem com menos na frente, significa que nós estamos fazendo a seguinte operação. O vetor C, ele é, na verdade, o vetor A somado com o vetor menos B. E o que vem a ser o vetor menos B? Lembre-se, toda vez que um vetor tiver um menos na frente, esse menos significa que nós vamos invertê-lo. Esse menos indica o oposto do vetor B. Então, se o vetor B é um vetor para a direita, como acontece aqui, ó, horizontal para a direita, o vetor menos B será ele mesmo, porém, apontando para a esquerda. Isso que eu acabei de representar aqui é o meu vetor menos B. É ele que eu vou utilizar somado ao A para encontrar o vetor C. Então vamos ver como fica essa operação. Note, o vetor A é um vetor inclinado para cima e para a direita. O vetor menos B
é um vetor horizontal para a esquerda. Então vejam, aqui na minha representação de vetores, eu acabo de colocar os vetores A e menos B. Esse é o menos B, esse é o vetor A. Quem seria, no caso, o vetor resultante? O vetor resultante é aquele que parte do início do primeiro e vai à extremidade do segundo. O meu vetor resultante é este aqui, ó. Este que eu acabei de fazer aqui é o meu vetor resultante R. Qual das alternativas aqui embaixo representa corretamente o vetor R? Vejam todos que o vetor R está representado aqui melhor pela alternativa C. Este C aqui, ó, é a representação do meu vetor R. Então vejam, quando vocês enxergarem uma operação de vetores onde aparece o sinal de menos, lembre-se, não existe subtração de vetor, existe apenas adição. Então o menos está mandando inverter o vetor que ele precede. Se o menos está na frente do B, nós vamos inverter o B. Se o menos estivesse na frente do A, nós inverteríamos o sentido do vetor A. Ok? O menos indica inverta o sentido do vetor. Esse aqui, portanto, é a resolução desse nosso exemplo. E para finalizar, eu vou fazer um último exemplo, que é esse aqui. O exemplo nos dá a seguinte informação. Um móvel desloca-se 6 km para norte e em seguida 8 km para oeste. Aí vem a pergunta, onde é norte e onde é oeste? Então nós temos aqui agora que adotar uma referência, um sistema de referência. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou adotar aqui agora que a vertical é a direção norte-sul. E o norte, o sentido do norte, vai ser considerado aqui o para cima. Portanto, para baixo é sul. E eu também vou adotar aqui agora, no meu sistema de referência, uma linha horizontal. A linha horizontal é a direção leste-oeste. Eu vou considerar aqui a direita como sendo o sentido para leste. Então, para cima é para norte, para a direita é para leste. Então vamos lá, vamos representar o que está sendo dito aqui. Um móvel se desloca 6 km para o norte. 6 km para o norte, no meu sistema de referência, significa 6 para cima. Então nós temos um vetor que aponta para cima. E, em seguida, 8 km para o leste. Como o leste para mim é para a direita, então vou fazer um vetor aqui, ó, 8 para a direita. Então, o primeiro vetor que está aqui é aquele que tem módulo 6 para norte. O segundo é aquele que tem módulo 8 para o leste. Quem é o módulo do deslocamento resultante? Ora, nessa questão não se pede a representação gráfica, mas eu tenho que fazê-la para identificar quanto que será o módulo do resultante. Vejam que o meu deslocamento resultante, a minha flecha, o meu vetor resultante é aquele que vai do primeiro ao último. Estou utilizando a regra do polígono. Note também que o vetor resultante, nesse caso, é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então está aqui o vetor R. Quanto vale o módulo do R? Nós vimos que quando nós temos um triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, o cateto e o cateto. Portanto, para achar o valor do R, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. E aí, pessoal, nós vamos fazer o cálculo na mão.
Usando Pitágoras, nós temos que o vetor R, o módulo de R ao quadrado, é dado por 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Beleza? Portanto, nós temos aqui que o R ao quadrado será 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Temos então que o R ao quadrado vai ser 36 mais 64. Se você pega 36 e soma com 64, nós iremos obter 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 6, 10. Ou seja, R ao quadrado é igual a 100. Portanto, o meu R será a raiz quadrada de 100. Ou seja, o R terá como módulo 10 unidades. A resposta correta para essa questão é, portanto, a alternativa B. Aqui está. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Voltem nas regras de operação com vetores, voltem em alguma dúvida que tenha ficado, e é isso aí. Um abraço para todos. Tchau, pessoal.